Você já teve a sensação de que, quanto mais dinheiro você ganha, mais as grades da sua vida parecem se fechar? Você sobe de cargo, recebe um bônus, aumenta o faturamento do seu negócio, mas parece que agora o custo de manter a sua existência ficou tão alto que você não trabalha mais para construir um patrimônio. Você trabalha para manter um cenário. O sistema ama esse seu esforço. Ele foi projetado para que a sua percepção de sucesso esteja diretamente ligada ao seu nível de endividamento e consumo. Se você tem um carro de luxo na garagem, uma casa financiada em um bairro nobre e roupas que transmitem autoridade, o mundo te aplaude. Mas por trás desses aplausos existe uma conta bancária zerada que sangra e um medo constante de que, se surgir um imprevisto, você terá sérios problemas. O que ninguém te conta é que muitas dessas escolhas que você chama de investimento ou conquistas são, na verdade, burrices financeiras meticulosamente incentivadas para te manter preso em um ciclo de trabalho infinito. Eles precisam que você esteja no limite. Uma pessoa com dívidas não questiona o sistema. Ele apenas corre mais rápido na esteira para pagar o boleto do mês seguinte. Neste vídeo, nós vamos expor as 7 armadilhas que o sistema mais ama que você cometa. Vamos dissecar por que você foi treinado para trocar a sua liberdade por status e como cada uma dessas decisões está roubando silenciosamente o seu futuro. Se você está cansado de ser um pobre premium e quer finalmente entender as regras do jogo que os ricos jogam e o sistema esconde, este conteúdo é o seu ponto de ruptura. Se alguma parte disso tocou em você, deixa um like. Às vezes, esse pequeno clique é o começo de uma mudança maior. A primeira burrice é aquela que brilha, tem cheiro de plástico novo e estaciona na sua garagem para drenar a sua vida. O carro zero financiado. Existe uma razão psicológica para o sistema te bombardear com propagandas de carros o tempo todo. O carro, na nossa cultura, deixou de ser um meio de transporte para virar um atestado de validade social. O sistema te ensinou que, se você foi promovido, se o seu negócio começou a girar, você merece trocar de carro. E é nessa palavra, merece, que a armadilha se fecha. Você vai até a concessionária, sente aquele cheiro inebriante de vitória e assina um contrato que compromete 30% da sua renda líquida pelos próximos 48 ou 60 meses. Naquele momento, você acha que comprou um ativo. Você acha que subiu de nível. Mas se analisarmos friamente, sem a emoção do ego, o que você fez foi assinar uma sentença de servidão voluntária. Matematicamente, é um suicídio financeiro. Você pega um bem que perde 20% do valor no momento em que a roda toca a calçada da rua e decide pagar por ele 2 ou 3 vezes o valor original através de juros compostos. Você aceitou pagar o preço de um apartamento para ter um bem que daqui a 5 anos valerá metade do que custou na nota fiscal. É a definição exata de queimar dinheiro. Mas o problema real não é apenas a perda do capital. O sistema ama que você financie um carro caro porque isso tira a sua mobilidade existencial. Quando você tem um boleto pesado de financiamento, vencendo todo dia 10, atrelado a seguro, IPVA, manutenção e combustível, você perde a coragem de arriscar. Você não pode pedir demissão de um emprego tóxico. Você não pode investir agressivamente no seu próprio negócio. O carro zero financiado é a coleira de ouro perfeita. Ele te mantém dócil. Ele garante que você continue acordando cedo e trabalhando que nem um escravo. Porque você precisa alimentar o passivo que comprou para impressionar pessoas que, no fundo, nem se importam com você. Você sacrificou sua liberdade futura para comprar aplausos momentâneos no sinal de trânsito. A mentalidade de quem constrói riqueza real é oposta a isso. Ricos compram ativos, coisas que colocam dinheiro no bolso. Pobres e a classe média compram passivos, coisas que tiram dinheiro do bolso, e acham que isso é patrimônio. Anota isso, porque vai contra tudo que te ensinaram e um choque de realidade. O seu carro deve custar, no máximo, uma pequena fração do seu patrimônio líquido e nunca deve ser financiado com o suor do seu futuro. Se você precisa financiar em 60 vezes para ter, você não pode ter. Andar em um carro mais simples,
mas com a conta bancária cheia e a liberdade de mandar o mundo às favas se necessário, é o verdadeiro status. Um carro velho quitado anda na mesma velocidade que um carro novo financiado, mas o motorista do carro velho dorme muito mais tranquilo. A segunda armadilha é a mais difícil de desarmar, porque ela não é apenas financeira, ela é quase religiosa. É o sonho de comparar casa própria. Desde criança, você ouve a frase que condena qualquer chance de liberdade: quem paga aluguel está jogando dinheiro no lixo. Essa crença foi implantada tão fundo na sua psique que você corre para o banco aos 25 ou 30 anos, ansioso para assinar o contrato da sua vida. Literalmente, você assina um compromisso de 30 ou 35 anos. Você troca a sua juventude e a sua fase mais produtiva por 4 paredes que juridicamente nem são suas. O sistema ama o financiamento imobiliário. É o produto perfeito para o banco. Eles te convencem de que você é um proprietário, mas a verdade matemática é brutal. Você é apenas um inquilino do banco que paga, além do aluguel, os juros, a manutenção, o condomínio e o imposto, e assume todo o risco de desvalorização do imóvel e da vizinhança. Faça as contas. Num financiamento padrão de 35 anos, você vai pagar o equivalente a 2, às vezes 3 imóveis. 1 para você, 2 para o banco. Você trabalha décadas para enriquecer acionistas, enquanto o seu capital, aquele dinheiro que poderia estar se multiplicando em investimentos com juros compostos a seu favor, fica imobilizado em tijolos. Dizem que aluguel é jogar dinheiro fora, mas pagar R$500 mil só de juros para o banco é o quê? Caridade, mas a prisão de concreto vai além do dinheiro. Ela mata a sua mobilidade. No mundo moderno, as oportunidades migram. O emprego dos sonhos pode aparecer em outro estado. O mercado pode mudar. O bairro pode ficar perigoso. Quem paga aluguel tem a liberdade suprema de fazer as malas e se adaptar em 30 dias. Quem tem um financiamento está ancorado. Você deixa de aceitar propostas melhores porque não pode vender agora. Você fica preso a deslocamentos infernais porque sua casa fixa definiu sua geografia para sempre. O sistema te vendeu a ideia de segurança, mas criou uma âncora que te impede de navegar para águas mais prósperas. Não me entenda mal, ter um teto é essencial, mas a obsessão por possuir a escritura a qualquer custo, sacrificando sua liquidez e seu futuro, é burrice. Ricos moram em casas excelentes, mas muitas vezes preferem alugar e manter seus milhões rendendo acima da inflação, gerando caixa para pagar o aluguel e ainda sobrar. Eles entendem que a casa onde você mora é um passivo. Ela tira dinheiro do seu bolso todo mês. A regra aqui é fria. A casa própria deve ser consequência da riqueza, não a causa da pobreza. Se para ter o sonho da casa, você precisa se acorrentar por 3 décadas e zerar sua capacidade de investimento, você não comprou um sonho. Você construiu uma cela gourmetizada. A terceira burrice é a mais polêmica de todas, porque ela ataca o plano perfeito que seus pais desenharam para você. É o investimento em educação com ROI negativo. Desde cedo, te venderam a equação da era industrial. Tire boas notas, faça uma faculdade, faça uma pós-graduação, faça um MBA e o dinheiro virá. Você obedeceu. Você gastou fortunas em mensalidades, ou pior, se endividou com o FIIs, comprometendo seu futuro antes mesmo de começar a trabalhar. Você investiu milhares de horas em salas de aula, ouvindo teóricos que nunca construíram nada no mundo real. E o resultado? Você sai com um diploma debaixo do braço e descobre que o mercado não está nem aí para o seu pedaço de papel. O mercado só se importa com uma coisa: a sua capacidade de resolver problemas e gerar valor. O conceito que o sistema esconde de você é o ROI, retorno sobre o investimento. Se você gasta R$100 mil e 4 anos da sua vida em um curso que vai te dar um salário inicial de R$2 mil, isso não é investimento, isso é prejuízo. Você comprou um título de nobreza falida. Você está pagando para ter o status de doutor ou mestre, enquanto continua financeiramente analfabeto. O sistema educacional tradicional é uma indústria que lucra com a sua insegurança.
Eles criam cursos com nomes bonitos para te dar a sensação de progresso, mas que entregam teorias obsoletas. Enquanto você estuda a história da administração de 1950, o mundo está sendo engolido por inteligência artificial, vendas online e automação. A burrice é gastar recursos infinitos em diplomas que servem apenas para enfeitar o LinkedIn, enquanto você ignora as habilidades que realmente imprimem dinheiro hoje: vendas, negociação, inglês fluente, programação, tráfego pago, copywriting. Você vê jovens de 20 anos ficando milionários não porque são gênios, mas porque dominaram uma habilidade de alta demanda e baixo custo de aprendizado, enquanto você está aí pagando a 10ª parcela do seu MBA, esperando que o seu chefe magicamente te dê um aumento só porque você tem um novo certificado na parede. O mundo mudou. O diploma não é mais um diferencial. Em muitos casos, é apenas a prova de que você sabe seguir regras e aguentar o tédio. A virada de chave é parar de ser um colecionador de diplomas e virar um caçador de competências. A autoeducação é a única via de liberdade. Um curso de vendas de R$1.000 pode colocar 100 mil no seu bolso em um ano. Uma faculdade de 100 mil pode te deixar desempregado por uma década. A ação prática é brutal. Pare agora de investir em qualquer educação que não tenha uma linha direta com o aumento da sua renda. Comece pelo básico. Leia bons livros de finanças e desenvolvimento pessoal. É conhecimento barato, portátil e com ROI absurdo. Cancele a pós-graduação teórica e aprenda a vender. Aprenda a falar com o mundo em inglês. Aprenda a usar a tecnologia a seu favor. O sistema quer que você seja culto e pobre. A liberdade exige que você seja útil e rico. A quarta burrice é uma das mais ridículas, porque ela te dá a sensação de que você é disciplinado, enquanto, na verdade, você está sangrando até a morte. É a miopia financeira. Focar no cafezinho enquanto ignora os grandes gastos. O sistema adora quando você adota a postura do poupador de centavos. Você se sente virtuoso porque cortou o cafezinho na padaria, cancelou a Netflix ou deixou de sair com os amigos na sexta-feira. Você vive uma vida de privação, contando moedas, achando que esse sacrifício é o caminho para a riqueza. Mas enquanto você economiza R$300 por mês, se privando de viver, você assina contratos que te arrancam R$300 mil ao longo de uma década sem nem piscar. É a incoerência total. Você briga pelo desconto de R$10 na pizza, mas aceita pagar R$2.000 de juros no cheque especial ou no rotativo do cartão. Você corta o lazer da família, mas mantém um carro na garagem que te custa R$2.000 por mês só para existir, entre seguro, imposto e desvalorização. Você economiza na marca do arroz, mas mora em um apartamento cujo condomínio consome 20% da sua renda líquida. Isso é miopia. Você está olhando para o cisco e engolindo a viga. O sistema quer que você se sinta culpado pelos pequenos prazeres, para que você nunca pare para calcular o custo das grandes decisões estruturais. Eles querem que você acredite que está pobre porque tomou muitos cafés, e não porque financiou uma vida que não cabe no seu bolso. A matemática da riqueza não é sobre privação de microgastos, é sobre inteligência nos macrogastos. Ficar rico não é sobre deixar de viver, é sobre deixar de ser trouxa nas grandes negociações. Uma única decisão errada na compra de um imóvel ou a aceitação passiva de uma taxa de administração abusiva no seu investimento destrói a economia de 10 mil cafezinhos. A dor aqui é viver uma vida miserável, apertada, sem alegria e continuar patinando financeiramente. Você se torna o pobre disciplinado, aquele que nunca tem dinheiro para nada, mas que paga em dia os juros abusivos para o banco. A virada de chave é entender o princípio de Pareto. 80% do seu dinheiro vai embora em 20% das suas decisões. São os grandes custos fixos que te quebram. Aqui está o movimento que muda o jogo, é parar de olhar para a fatura do cartão procurando onde cortar R$20 e olhar para a estrutura da sua vida. Venda o carro que te custa caro demais. Mude para um bairro onde o aluguel seja metade do preço.
negocie a dívida grande. E, ao mesmo tempo, pare de pensar só em economizar e comece a pensar em ganhar mais. Desenvolva uma habilidade, crie uma renda extra, aumente o seu valor de mercado. Estanque a hemorragia arterial, aumente o fluxo de entrada, e você vai ver que o cafezinho nunca foi o problema. O problema era tentar encher um balde furado com conta-gotas. A quinta burrice é a mais perigosa de todas, porque ela se disfarça de confiança. É o analfabetismo financeiro e a terceirização da sua riqueza para o gerente do banco. Pense na insanidade disso. Você passa 40, 50, 60 horas por semana sofrendo para ganhar o seu dinheiro. Você enfrenta trânsito, estresse, chefes abusivos e clientes difíceis. Mas quando o dinheiro finalmente cai na sua conta, você tem preguiça de gastar 2 horas para aprender como cuidar dele. Você diz que não entende de números, que investimento é complicado, e comete o crime capital de entregar o fruto do seu suor na mão de quem tem interesses opostos aos seus. O sistema ama a sua ignorância. Ele criou a figura do gerente de conta para te dar a sensação de que você tem um consultor, um aliado. Acorde, o gerente não é seu amigo, ele é um funcionário com metas de venda. A meta dele não é te deixar rico. A meta dele é bater a cota de consórcios, seguros e títulos de capitalização do mês para garantir o bônus dele. Quando você senta naquela mesa e diz, investe para mim no que for melhor, você está assinando um cheque em branco. É por isso que o Brasil tem trilhões parados na poupança, perdendo valor para a inflação todos os dias. É por isso que pessoas inteligentes compram títulos de capitalização achando que estão poupando, quando na verdade estão emprestando dinheiro para o banco de graça em troca da esperança matemática quase nula de um sorteio. É por isso que você entra em fundos de investimento com taxas de administração de 2% ou 3%, que comem todo o seu lucro real. O analfabetismo financeiro é uma escolha. Hoje, a informação está disponível de graça. Não saber o básico sobre inflação, juros compostos, tesouro direto ou ETFs não é falta de dom, é negligência com a sua própria vida. A dor aqui é silenciosa. Seu dinheiro perde poder de compra ano após ano. Você trabalha duro, guarda, mas nunca vê o patrimônio crescer de verdade. Você é o hamster que corre na roda, enquanto o banco é o dono da gaiola que engorda com o seu esforço. A virada de chave é assumir uma verdade absoluta. Ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você. Ninguém. Porque só você sabe o custo de vida, o suor e o tempo que foi gasto para ganhá-lo. Então, a ação prática é demitir o seu consultor bancário, mentalmente hoje mesmo. Pare de aceitar sugestões de produtos que você não entende. Tire o dinheiro da poupança e dos títulos de capitalização. Dedique um final de semana, apenas um, para ler sobre investimentos passivos e seguros. Aprenda a diferença entre renda fixa e renda variável. Assuma as rédeas. O sistema conta com a sua preguiça para lucrar bilhões. A sua liberdade depende da sua curiosidade. A sexta burrice é a mais traiçoeira de todas, porque ela acontece justamente quando você acha que está vencendo. É a inflação do padrão de vida, ou como os americanos chamam, o lifestyle creep. É a fábrica de criar o pobre premium. Funciona assim. Você começa a carreira ganhando R$3.000 e gasta 3.000 para sobreviver. Aí você se esforça, estuda, é promovido e passa a ganhar 7.000. O que a lógica mandaria fazer? Manter o custo de vida em 3 ou 4.000 e investir a diferença para comprar sua liberdade. Mas o que o sistema te treinou para fazer? Você imediatamente muda para um apartamento melhor, troca o carro, começa a frequentar restaurantes mais caros e assina vinhos importados. Em 2 meses você ganha 7 e gasta 7. Anos depois você vira gerente ou diretor. Agora ganha R$30.000. E adivinhe, você mora num condomínio de luxo, seus filhos estudam na escola mais cara da cidade, você viaja para a Europa 2 vezes por ano parcelado. Você ganha 30 e gasta 32. Você percebe o padrão? O fluxo financeiro aumentou, mas a riqueza não.
Você apenas aumentou o tamanho da sua gaiola. O pobre premium é aquele sujeito que tem um contra-cheque de elite, mas uma saúde financeira de miséria. Ele tem roupas de marca, carro alemão na garagem, posta fotos incríveis no Instagram, mas se for demitido amanhã, ele quebra em 30 dias. Ele não tem margem de erro. Ele não tem ativos geradores de renda. Ele tem um custo fixo monstruoso que o obriga a tolerar qualquer humilhação no trabalho, porque ele não pode se dar ao luxo de parar. O sistema ama isso. O sistema te ensinou a confundir salário alto com riqueza. São coisas opostas. Salário alto é quanto dinheiro passa pela sua mão. Riqueza é quanto dinheiro fica na sua mão. Se você ganha 1 milhão e gasta 1 milhão, você não é rico. Você é apenas um repassador de dinheiro de luxo para o sistema. A dor dessa armadilha é a exaustão. Você corre cada vez mais rápido, ganha cada vez mais, mas nunca sente alívio. A linha de chegada está sempre se movendo para frente. Você se tornou escravo do padrão que criou para impressionar os outros. A virada de chave é entender que a verdadeira riqueza mora no gap, o espaço entre o que você ganha e o que você gasta. É nesse espaço que a liberdade é construída. Não importa quanto você ganha, se você gastar tudo, você é pobre. O que você precisa fazer para estancar isso é o que chamo lei do congelamento. Daqui para frente, toda vez que sua renda aumentar, seja um aumento, um bônus ou um lucro extra, você não vai aumentar seu padrão de vida na mesma proporção. Se você receber um aumento de 20%, aumente seu custo de vida em apenas 5%, ou, melhor ainda, mantenha-o ao igual e invista 100% da diferença. Aprenda a viver um degrau abaixo da sua capacidade. É melhor ser um milionário anônimo vivendo em um bairro de classe média do que um falido famoso vivendo em uma mansão financiada. A 7ª e última burrice é a base de todas as outras. É a fundação sobre a qual o sistema constrói o seu controle. É a ilusão da segurança única, a dependência total da CLT e o medo paralisante de criar algo seu. O sistema te ensinou uma equação mentirosa. Emprego é segurança, empreender é risco, e você acreditou. Você passa a vida inteira vendendo as suas horas, o seu recurso mais escasso e não renovável, por um valor fixo para um único comprador, o seu patrão. Pense na fragilidade disso. Se você tem um negócio com 1000 clientes e perde 10, você continua operando. Se você tem um emprego e perde o seu único cliente, o chefe, sua renda cai a zero instantaneamente. Você não tem segurança. Você tem a ilusão de estabilidade baseada na vontade de terceiros. Você está a uma crise de humor do RH ou a uma reestruturação corporativa da ruína total. A burrice aqui é estratégica. O sistema te vicia no salário mensal. O contra-cheque é como uma droga administrada em doses regulares. O suficiente para você sobreviver, mas nunca o bastante para você se libertar. Ele mata a sua criatividade, anestesia a sua ambição e atrofia a sua capacidade de caçar. Você esquece como fazer dinheiro e se torna especialista em ganhar dinheiro. E quem depende de ganhar está sempre na mão de quem paga. Nassim Taleb usa a metáfora do Peru de ação de graças. O Peru é alimentado todos os dias pelo fazendeiro. Para o Peru, o fazendeiro é a segurança, é o provedor, é o amigo. A confiança do Peru na segurança do sistema aumenta a cada dia, até a véspera do feriado, quando a segurança vira degola. O funcionário que confia cegamente na CLT é o Peru. Ele acha que o risco é zero, até o dia em que o risco se materializa de uma vez só. A mentalidade de escassez te diz que é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. A mentalidade de liberdade diz: crie suas próprias asas e não dependa da mão de ninguém. Enquanto você vender horas, seu ganho terá um teto. Ninguém fica rico vendendo tempo, porque o tempo é finito. Riqueza vem de escalabilidade, de equidade, de lucros e dividendos. A dor dessa armadilha é o medo constante. Aquele frio na barriga quando houve boatos de demissão no corredor. A humilhação de ter que pedir permissão para tirar férias ou para ir ao médico. A virada de chave é entender que empreender
Não é necessariamente abrir uma fábrica gigante amanhã. Empreender é assumir a responsabilidade pela sua renda, é ter soberania. A ação prática não é pedir demissão hoje. Isso seria suicídio, não liberdade. A ação é começar a Operação Ponte. Use as horas vagas, aquelas que você gastava na Netflix, para construir uma renda paralela. Venda um serviço, revenda um produto, crie conteúdo, invista em ativos que pagam dividendos. A regra é: jamais dependa de uma única fonte de renda. Quem tem uma não tem nenhuma. Construa o seu bote salva-vidas enquanto ainda está no navio grande. No dia em que a sua renda passiva ou paralela cobrir seus custos fixos, você não será mais um funcionário. Será um parceiro de negócios que escolhe estar lá. E essa é a única segurança que existe. Olhe para o que desconstruímos aqui hoje. Nós tiramos a tinta dourada que cobria as grades da sua cela. Agora você enxerga. Você vê que aquele carro na garagem não é um troféu. É uma algema de metal que brilha. Você entende que a casa financiada, muitas vezes, é a âncora que te impede de navegar para oportunidades maiores. Você percebeu que acumular diplomas sem saber vender é colecionar papel, que economizar no cafezinho enquanto sangra nos juros é loucura e que terceirizar seu dinheiro para o gerente é desistir da própria soberania. Você viu a face do pobre premium, escravo das aparências, e entendeu que depender de um único salário é viver com uma arma apontada para a cabeça, torcendo para o gatilho nunca ser apertado. Eu sei que engolir tudo isso tem um gosto amargo. Dói admitir que fomos enganados, que passamos anos correndo na direção errada. Mas essa dor é necessária. É a dor de um osso deslocado sendo colocado de volta no lugar. É o sinal de que a anestesia passou. O sistema conta com o seu sono, com a sua obediência automática, com o seu medo de ser diferente. Mas a partir de hoje, você se tornou um problema para eles. Você se tornou consciente. A pergunta agora não é mais: por que isso acontece comigo? Mas sim, o que eu vou fazer a respeito? A liberdade não vai cair no seu colo. Ela precisa ser arrancada das mãos do sistema, decisão por decisão, não por não. Se este vídeo foi o choque de lucidez que você precisava, não deixe essa chama apagar quando a tela ficar preta. Honre este momento. Deixa um like agora. É o seu recado para o algoritmo e para si mesmo de que você não aceita mais viver no piloto automático. Se inscreve no canal porque essa jornada de libertação mental está só começando. E comenta aqui embaixo: eu estou consciente. Eu quero saber quem ficou até o final e quem realmente acordou. Depois compartilha isso com alguém que ainda está prestes a cair numa dessas armadilhas. Seja o despertador na vida de alguém hoje. E agora que você já sabe quais são as armadilhas para evitar, você precisa aprender a jogar o jogo ofensivo. Você precisa dominar as regras ocultas do dinheiro que a escola foi proibida de te ensinar. Existe um conhecimento que separa quem trabalha pelo dinheiro de quem faz o dinheiro trabalhar. É exatamente isso que eu revelo neste vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Educação financeira, o que o sistema não quer que você saiba. É o próximo passo obrigatório para sair da defesa e começar a construir o seu império. Te vejo lá.